Olá pessoal, e hoje nós vamos bater um papo com o Ricardo Arantes, um zootecnista especialista em gestão de pessoas. Muita coisa boa para a gente ouvir do Ricardo. Canal Agroverdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio Agrominas. Olá pessoal, e hoje nós temos o imenso prazer de receber aqui no canal Agroverdades o zootecnista Ricardo Arantes, que é especialista em gestão de pessoas, é dono da Tri Comunicações, um dos palestrantes mais requisitados aí no Brasil para falar de gestão de pessoas, e não é à toa que ele é realmente um encantador de pessoas. Esteve aqui em Araguaína recentemente e durante a semana não se falava em outras coisas sobre as colocações do Ricardo, né? Na palestra que ele fez aqui no Encontro das Mulheres do Agronegócio Tocantinense. E, Ricardo, de novo eu gostaria de agradecer. E, para começar, eu gostaria de pedir que você falasse um pouquinho do seu trabalho e como que um zootecnista, né, que a gente sempre imagina que é um especialista na lida com animais, se torna um grande especialista em gestão de pessoas, que a gente sabe que dentro de uma fazenda são seres humanos que a gente tem que lidar e que são o que realmente torna uma propriedade de sucesso, é como você vai lidar com essas pessoas de uma forma humanizada, como a gente sabe que é o foco, né, do seu trabalho. Exatamente. Professor, primeiramente, uma honra estar aqui, muito obrigado pelas palavras. Eu sei que a esposa do senhor estava lá, né? Fiquei muito feliz de recebê-la, de estar lá conosco. É motivo de muita honra, de muita alegria os comentários do senhor. É muito interessante, né, só falar como que um zootecnista foi se meter a trabalhar com pessoas, né, professor? É interessante mesmo. E eu gosto muito quando as pessoas falam assim: poxa, Ricardo, você mostrou que é possível a gente fazer o que quer, né? O que a gente ama, o que a gente gosta. E o trabalho meu com pessoas, hoje analisando e voltando, fazendo uma retrospectiva da minha vida, professor, eu vejo hoje que Deus, né, foi me colocando em tantos caminhos diferentes. Eu já trabalhei em posto de gasolina, eu já trabalhei em loja em shopping, já tive loja em shopping, já tive fábrica de sal, já trabalhei em laticínio, já fiz tanta coisa diferente e eu não percebia que eu estava aprendendo a lidar com pessoas diferentes em ramos diferentes. Para chegar onde eu estou hoje, se Deus quiser, eu peço muito a Deus para que aqui eu fique até o final da minha jornada, mas eu coloco na minha apresentação uma explicaçãozinha da pergunta do senhor. Eu digo que o segredo do Ricardo, por que o Ricardo começou a fazer esse trabalho, é porque eu gosto de pessoas, sabe, professor Nino? Eu gosto de gente, eu gosto de estar perto de gente, eu gosto de conversar com pessoas estranhas, que eu nunca vi, fazer amizade com elas, saber da vida delas, saber do que ela gosta, do que ela sente, do que ela não sente. Então, quando eu chego numa fazenda, eu tenho curiosidade de saber quem está aqui zelando dessa fazenda ou dessa empresa. Eu gosto de conhecer a faxineira, assim como eu gosto de conhecer o dono. Então, são pessoas. Eu aprendi a olhar para pessoas. Para a pessoa nova, para o menino de 18, 20 anos que está começando aquele trabalho, e para aquele senhor que está ali há 40, 50 anos realizando aquele trabalho. Os dois têm muitos a nos ensinar, né? Então, eu gosto de conviver com esses dois. E o zootecnista veio andando, até um dia que ele caiu numa fazenda aqui perto de Brasília, em Alexânia, e o diretor da fazenda, não foi nem o dono, me pediu para fazer pela primeira vez o que eu faço já há 3 anos e tenho tido muita gratidão pela quantidade que estou fazendo. Ele me pediu, falou: Ricardo, conversa com a minha turma, dá uma animada na minha turma para mim, minha turma está desmotivada. E eu ainda resisti, ainda falei: poxa, mas eu sou zootecnista, eu não sou psicólogo, eu não sou palestrante. Ele falou: não, engano seu, minha turma gosta muito de você.
Falei, e eu também gosto muito dela, eu ia muito lá, sabe, professor? E eu aceitei o desafio. Quando ele me convidou, eu falei, me dá um tempo para me preparar algo, para mim não ir desarmado, não ir despreparado para conversar com eles. E eu voltei para o escritório, voltei para casa, meu escritório aqui em casa, eu moro numa chácara aqui em Goiânia, e com aquilo na cabeça, e eu rabisquei, fiz alguns rascunhos do que eu acreditava que seria importante eu conversar com eles. E fui, aceitei o convite, e deu certo, deu no que deu. Hoje, graças a Deus, nós estamos fazendo um trabalho que me enche de satisfação, de alegria, de honra. Já passamos aí por 9 estados do Brasil, já estamos completando aí 200 treinamentos em fazenda ao longo desses 3 anos. Isso me dá muita alegria, me dá muito prazer. Então, foi assim que um zootecnista de animais virou um zootecnista de pessoas, né? Hoje eu me preocupo, a palavra zootecnia é a técnica de criar animais, então hoje eu me preocupo com o bem-estar do ser humano. Nós falamos tanto em bem-estar animal, né, professor? E tem que falar muito mais, né? Nós estamos só começando nesse quesito, mas nós falamos muito pouco de bem-estar humano. Então, acho que nós temos que levar essas duas coisas com o mesmo peso, com o mesmo olhar, com a mesma preocupação, né, de saber que o meu animal está sendo bem criado, bem zelado, mas que quem cuida do meu animal também está. Né? Tem que ser essas duas mãos aí, tem que estar junto. E é hoje o que o Ricardo tenta levar para as fazendas aí, se esforça para levar, é esse olhar para o bem-estar humano do trabalhador, do cooperador, do gestor e do dono também, claro, das fazendas do nosso Brasil afora. Então, esse aí que é o Ricardo, professor. Ótimo. Ricardo, eu vou te fazer uma pergunta aqui, mas antes eu tenho que tomar cuidado para eu não ficar igual o Jô Soares, falando mais do que o entrevistado. Mas eu nasci e me criei em fazenda, e na fazenda dos meus pais, né, a gente tinha uma peculiaridade, porque eu já sou mais velho, né? Mas é assim, o meu pai deu uma filha dele para um empregado, para um funcionário batizar. Na fazenda do meu pai, a gente não tinha nenhuma possibilidade de não almoçar, e a gente chegava, tinha época que tinha 15 funcionários, meu pai não aceitava que eles não comessem na mesa com a gente, aquelas mesas grandes de fazenda, tinha separação do que era a nossa família, tinha o que era a vida dos funcionários, mas durante o dia no trabalho era tudo junto e misturado, né? E de uns anos para cá, né, as fazendas viraram uma empresa, uma coisa mais empresarial, e eu me assusto muito que esse afastamento ele aconteceu, tá? Meus amigos, eu já não tenho tantos amigos hoje, mas a grande maioria, quando eu morava, era dos filhos dos funcionários, que nós fomos criados brincando juntos, tomando banho no rio, e a fazenda virou uma empresa e assim, por questões que nós não vamos entrar muito nesse mérito, mas criou muito antagonismo do patrão contra o empregado, como se essas pessoas não pudessem ter uma convivência mais humanizada. Hoje, em que pé você que convive? Qual que é a aproximação que tem hoje dentro das fazendas, patrão com seus colaboradores, né, que a gente nem fala mais, o empregado é uma pessoa que está ali para colaborar com a empresa, que tem que ser um pouco dele. Em que pé que nós estamos hoje dessa coisa que vinha lá de trás, a gente, todo mundo muito próximo, para agora, numa forma muito empresarial? Professor, perfeita essa analogia que o senhor fez, achei fantástica, de voltar a poucos anos atrás e ver como era a convivência, a relação de dono e funcionário, né? E como é hoje a relação de dono e funcionário, usando esses dois termos, né? E realmente aconteceu uma segregação, aconteceu uma separação.
necessária, eu digo que ela é necessária, a fazenda tem sim que se tornar empresa, porém ela não precisava e não precisa perder algumas características que só a fazenda tem. Nenhuma empresa no planeta tem a característica que a fazenda tem do colaborador, do funcionário, do cooperador, seja o nome que você quiser chamar, não importa, de morar dentro da empresa. E detalhe, morar com a família, morar com a esposa, com os filhos, às vezes com o pai, com a mãe, com o tio, né? Então, a fazenda nunca vai perder essa característica que nenhuma outra empresa tem. E eu acredito que é essa característica que nós não podemos perder algumas raízes que o senhor trouxe. Quando o senhor estava dizendo, eu estava lembrando certinho do meu pai, que também tinha uma propriedadezinha em Morrinhos. O meu pai nunca foi para a fazenda dele, seja de domingo, quarta-feira, sem passar na padaria e levar um saquinho de pão para a dona Maria, que era a esposa do funcionário dele. Sem levar um saquinho de balinha para os filhos dos funcionários dele. Nunca. Se ele fosse 2 vezes por semana, ele levava 2 vezes por semana. Então, acho que essa aproximação amigável, carinhosa e respeitosa, ela se perdeu um pouco, sim. Existem fazendas que têm. Eu conheço uma aí no Tocantins, que é meu amigo, o gerente da fazenda esse dia adoeceu, veio para Goiânia, eles se tratam de compadre, ele ficou aqui na casa do pecuarista, um pecuarista grande, né? Não vamos falar aqui de tamanho, não importa o tamanho nessa conversa aqui, não vem ao caso, mas no geral, sim, ela se perdeu, professor. Infelizmente, ela se perdeu, e é o ponto número 1 do meu trabalho, que é exatamente a comunicação do gestor, seja ele dono ou gerente, com os colaboradores. Essa comunicação, houve uma quebra, um afastamento que está prejudicando demais a gestão da fazenda. Muito mesmo. Tem que ser revista, o senhor colocou com sabedoria, né? A fazenda pode se profissionalizar, deve se profissionalizar, mas ela pode ter uma cantina onde eu, que sou técnico, que estou indo na fazenda, me alimento lá, o senhor, que é um professor que vai dar uma aula, se alimenta lá, o dono da fazenda se alimenta na cantina, né? O funcionário, todas as pessoas. Aquela comida tem que atender do dono ao colaborador. Ela não pode ser uma comida segunda linha, ir lá na casa do dono, o Ricardo vai almoçar lá, o professor Nilma vai almoçar lá, porque a comida lá é melhor. E isso é um ponto que tem que ser observado. Não pode existir 2 comidas na fazenda. 2 lugares de se alimentar, tudo bem. Não, o fulano é casado, mora aqui, ele vai comer na casa dele. Não tem problema. Mas a comida da cantina, qualquer um, se chegar o presidente da República lá na cantina da minha cozinha, é só essa comida que tem aqui, não tem uma segunda. Essa aqui, todos têm que se alimentar por ela. Ela tem que ser de qualidade que atenda a todos. Citando um exemplo de comida, de alimentação, que é o básico, né, professor? É uma coisa importantíssima. Então, muito bem colocado pelo senhor. Eu acho que os pecuaristas que nos ouvirem aqui têm que se atentar a isso, a essa proximidade, a essa forma respeitosa de se comunicar bem, de ter o colaborador do seu lado, né? Com uma comunicação despojada de qualquer preconceito, de qualquer dúvida, de qualquer medo. Hoje nós temos muito pecuarista, professor, que tem medo de falar quanto que ele vendeu a boiada dele. Outro dia eu me deparei com isso. O pecuarista falou: Ricardo, eu só não quero que você fale, porque esse dia eu matei 1000 bois aqui e os funcionários podem interpretar mal. Eu entendi o que ele quis dizer. Ele não queria que os funcionários dele soubessem que ele estava recebendo alguns milhões de reais, né, pelo abate daqueles animais. Eu falei: meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Você tem dúvida que os seus colaboradores sabem que você é rico? Você chega aqui numa Dodge Ram, você tem 1000 alqueires de terra. É só ir lá no Google e perguntar quanto custa o alqueire de terra aqui na região tal, que o Google vai fazer, ele pega uma calculadora e ele sabe quantos milhões nós temos aqui dentro. Não tem esse tipo de medo, faça o contrário. Mostre a eles o que a fazenda está produzindo, mas retorne a eles com benefício se a fazenda estiver produzindo positivamente. É a conversa franca, a conversa sincera, né, professor? Isso aí cabe entre famílias, entre funcionários, entre amigos, cabe em qualquer lugar, né? Uma conversa aberta, sincera, olho no olho, com franqueza. Acho que é isso aí que nós não podemos perder. Ricardo, você atende
muitas fazendas, dá muito treinamento. A gente sabe que quando a gente fala hoje, conversa com qualquer empresário, não só no meio rural, mas eu acho que em todos os setores, todo mundo só fala uma coisa: o grande problema é mão de obra. Mão de obra é um problema e tal. E eu gostaria de te perguntar assim, qual tem sido o principal problema, né? Ou melhor, qual que é a causa de nós termos chegado nesse ponto, né? Se isso é uma verdade, se isso é real, ou se isso às vezes não é tão sério, né? E depois eu te pergunto como é que a gente poderia fazer para estar melhorando isso. É muita pergunta, eu vou... Essa mágica aí eu não aprendi ainda não, viu, professor? Mas nós podemos discuti-la. Olha, professor, eu raciocino, eu penso que a questão de equipe, primeiramente, a questão de equipes da fazenda, vamos falando mais aqui especificamente ao agro, ela é o segundo ponto mais importante das propriedades rurais. O primeiro ponto, no olhar do Ricardo, é a sucessão. Eu me preocupo muito mais com a sucessão hoje do que a própria equipe em si. Mas, respondendo para o senhor a respeito de equipe, eu tive a oportunidade, antes de fazer a palestra aí no MAT, nas Mulheres do Agro Tocantinense, eu fiz um podcast lá no Sebrae, e a menina me perguntou, fez a mesma pergunta com o senhor, falou: Ricardo, e essa questão da preocupação da mão de obra? Eu falo o seguinte, quando você vê um problema na prefeitura, você se remete ao prefeito. Quando você vê um problema grave na igreja, você se remete ao padre, ao pastor. Quando você vê um problema numa família, você logo remete a responsabilidade aos pais. Então, não é diferente numa empresa. O problema numa empresa é responsabilidade, a gente se remete aos gestores. Então, a equipe, professor, ela é reflexo do gestor, ou dos gestores. Não tenho dúvida disso. Quando eu chego numa fazenda que ela não tem a quantidade ou o peso de problemas com a equipe, como a gente vê em outras, eu logo descubro que a gestão é mais eficiente, a gestão é mais próxima, a gestão sabe gerir pessoas. Ela tem um olhar preocupado com as pessoas. Eu assisti um filme hoje que eu achei interessante, ele é até um tanto quanto cômico, o camarada chegou numa empresa muito bem gerida, com as pessoas muito felizes, e aquele ambiente, aquele clima agradável, e ele falou: escuta, qual que é o segredo da sua empresa ter esse astral, ter essa energia, as pessoas se cumprimentam, tudo muito bacana, tudo muito bem zelado? Ele virou e falou assim: o papel higiênico. Aí o cara que perguntou falou: como assim papel higiênico? Eu não entendi. Ele falou: vem cá que eu vou te mostrar. Aí ele levou o camarada lá no banheiro e mostrou a qualidade do papel higiênico, que era uma qualidade de um papel higiênico excepcional. Aí ele falou assim: continuo sem entender. Ele falou: o dono da empresa, que se preocupa com a qualidade excepcional de um papel higiênico para os funcionários, o que você acha que ele preocupa com o resto das coisas, com a alimentação, com a cadeira, com o horário, com tudo, né? É uma analogia cômica, mas ela traz um raciocínio muito forte, né? Porque o camarada que se preocupa com o bem-estar do colaborador, ele tem que se preocupar em todos os aspectos. Se ele está descansando bem, né? Então, eu vejo hoje e respondo com muita convicção: os problemas de equipe está na gestão, professor. Os gestores do agro não aprenderam a gerir pessoas. Eles aprenderam a gerir animais, a gerir coisas, a gerir operação, a fazer uma cerca, a fazer um confinamento, a construir um curral, a melhorar a genética, melhorar a reprodução, melhorar a sanidade, mas não atentaram para melhorar a qualidade dos colaboradores. E veio uma geração nova aí que exigiu isso, que não está aceitando isso.
Os colaboradores do meu pai, a palavra de ordem que ficava dentro dele era segurança. Ele queria ter uma segurança de um bom salário, a mulher assentada numa casa, os filhos indo para a escolinha na zona rural, hoje tem o ônibus. Então, eles queriam ter segurança, né? Fulano paga bem, eu tenho minha casa, meu trabalho, eu estou bem. Os de hoje não querem segurança. Os de hoje, a palavra de ordem é diferente. Eles querem engajamento, eles querem participar, eles querem desafio, e querem receber bem, e querem dormir bem, né? E querem comer bem. Então, eles são mais exigentes? São. Ah, mas eles estão dando menos. Essa é outra questão. Esse é outro ponto. Eu concordo também. Mas o cara que recebe pouco, ele tende a dar menos hoje em dia. O de antes, não. Ele ia lá e cumpriu a tarefa dele. Fulano, eu quero que você fure essa cisterna. Ele ia lá e fura. Hoje, se você contrata um camarada para ser inseminador na sua fazenda, ele não vai furar uma cisterna. Não adianta você pensar que ele vai entrar num buraco e furar uma cisterna, que ele não vai. Né? A exigência dele subiu. Então, a questão de equipe, o ponto forte é a gestão, são os gestores, dono, diretores, gerentes, né? Encarregados. Na maioria dos capatazes de fazenda, se não 100%, 99%, é um camarada que sabe mexer bem com gado, o senhor concorda? E ele mexe muito bem com gado, mas às vezes ele mexe muito mal com a equipe. Ele é duro, ele é severo, né? Ele é cobrador. Então, eu acho que o ponto-chave está aí, professor. Esse é meu raciocínio. Ricardo, e aí eu vou te perguntar uma coisa. Eu tenho a minha opinião, mas eu gostaria de ouvir a sua. Perfeito. Por que gestão de pessoas, entre aspas, não demanda experiência? Não me entenda mal, nem brigue comigo antes da hora. Eu vou te falar por quê. Você chega nas fazendas, quanto mais inexperiente for o proprietário, melhor é a equipe. Normalmente, quando o pai, que infelizmente nas fazendas, às vezes os filhos só entram na fazenda quando tem alguma tragédia, né? Às vezes o pai morre e tal, ele se vê obrigado a assumir a fazenda. Ele não tem experiência para gerir aquela equipe, e você chega lá com 2 anos, tá todo mundo muito mais satisfeito do que com o experiente. Como é que isso aí? O senhor é danado, né? Como diz o mineiro, o senhor é danado. Eu tenho que concordar, e concordo em gênero, número e grau, e o meu raciocínio sobre isso é simples. Esse camarada que caiu de paraquedas, que não tem experiência nenhuma com boi, com cerca, com capim, com nada, professor, ele deixa os colaboradores trabalhar. Ele deixa o camarada trabalhar. Ele chega para o camarada e fala assim: fulano, você sabe fazer essa cerca aqui? Que nós temos que fazer? Ele falou: sei. Ele falou: você faz? Ele falou: faço. Então tá bom. Então ele fez o camarada assumir a responsabilidade. A nossa gestão é baseada em mandar. Ó, eu quero que você faça a cerca assim, 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 assim. E o cara fica lá: não, bate a picareta diferente. Não, chega o poste para cá. Fica atrapalhando a mão de obra trabalhar. Então, esse camarada que não tem experiência, ele não enche o saco, ele não perturba, ele não atrapalha o trabalhador, professor. Se a gente parar para pensar, o senhor sabe que eu trabalhei na Cargill, né? E a Cargill atua em 74 países, e ela é de uma família, ela é de um dono. Como é que ele faz para gerir 150 mil funcionários em 70 países? Eu nunca vi o dono e nunca vou ver. Se eu trabalhasse na Cargill 80 anos, eu não ia ver o dono de lá. Era sempre gestores bem escolhidos, gestores capacitados. Então, essa pergunta que o senhor falou aí, ela é certa. O pecuarista, ele é muito vaidoso, ele é muito orgulhoso do trabalho dele, né? Então, isso acaba atrapalhando. A maioria das fazendas, professor, que tem gerente, ele acha o cargo de gerente caro. O outro dia eu estava numa fazenda e o dono mandou o gerente embora e falou para mim, falou: Ricardo, ele é muito caro. Eu falei: eu concordo. Ele é caro porque você põe ele para fazer serviço de um funcionário mais barato. Você põe ele para fazer serviço de peão, você estava pagando o salário de gerente,
querendo que ele faça um trabalho de peão e você fazendo o trabalho dele. Aí ele ficou caro, então você está certo em mandar ele embora. Então você vai para a gerência, vai gerenciar os peão e manda o gerente embora. Agora eu te pergunto, quem vai fazer o seu papel? Quem vai fazer o papel de dono, de aprender a travar boi, que hoje 2% dos pecuaristas usam, de ir lá comprar uma balança que 17% dos pecuaristas usam, de ir em eventos, de ir em palestras, que a gente está cansado de ver aí, eventos que poderia ter 3 mil pessoas, tem 500, eventos de 100 que tem 30, porque o cara está lá fazendo o papel de gerente e ele não pode sair da propriedade, né, professor? Que se ele sair, a fazenda para. A fazenda para porque ele é um mau gestor. Porque se ele fosse um bom gestor, a fazenda não parava. Né? A gente vê empresas, como eu citei, empresas que o dono mora do outro lado do mundo. Donos de fazenda que moram em São Paulo, que vai na fazenda 1 a 2 vezes por semana, por ano. Eu tenho um exemplo aí em Araguaína, que o senhor conhece, o Aloysio, lá da Canaã. O Aloysio é meu amigo pessoal. O Aloysio não é dono da Canaã. O Aloysio é gerente. Mas foi a única fazenda que eu andei, que eu elogiei, que eu tirei fotos da organização da fazenda, da gestão da fazenda. E ele é um gerente. A dona da fazenda vai aí 1 ou 2 vezes por ano, no máximo. Né? Então, ela não atrapalha o Aloysio trabalhar, ela deixa o Aloysio trabalhar. E o Aloysio trabalha. Faz o que tem que fazer. Então, a minha visão é essa, sabe, professor? Esse camarada que não tem experiência, ele não atrapalha o colaborador de trabalhar. E muitos gestores atrapalham, não dando autonomia, não permitindo dividir a responsabilidade, porque a responsabilidade a gente não transfere, a gente divide, né? Se um colaborador seu fizer uma coisa errada, fizer uma merda, não adianta você falar, a responsabilidade é sua. Não, é dele e sua, foi você que o colocou lá, foi você que não analisou, não contratou bem, não treinou, não capacitou e acha que a responsabilidade é dele. Não. Você dá autonomia, responsabilidade nunca. Responsabilidade continua sendo sua. Então, a minha visão é essa aí. Não sei se respondi a pergunta do senhor. Não, eu concordo, né, em 100% com o que você falou. Eu acho que é isso mesmo. E você delegar poder é um negócio muito... Não é fácil. É uma coisa muito difícil. E eu falo isso, não falando para os outros, não. Eu mesmo tenho, às vezes, dificuldade, eu pessoalmente, né, a gente trabalha lá na universidade, você tem uma equipe de trabalho, de aluno, de mestrado, doutorado, graduação, e às vezes a gente mesmo, dentro da universidade, não consegue fazer uma gestão disso aí. Então, você imagina numa fazenda, e a gente está dentro da universidade, lidando com gente nova, que é fácil de você até moldar de uma forma errada. E numa propriedade você tem pessoas com culturas diferentes, com costumes muito arraigados, né? Então, a gente imagina, né, o quanto que a gente precisa de discutir melhor isso aí. Porque isso não é problema só de fazenda. Se você entrar para dentro da academia, é a mesma coisa. Porque pessoas. São pessoas. Ricardo, uma coisa que eu tenho prestado muito assim, atenção, e eu tenho, quando eu dou as minhas disciplinas, que eu falo na questão de mão de obra, eu sempre falo assim, vocês precisam se vocês não colocarem mais mão de obra feminina dentro das propriedades, não vai ter funcionário, porque elas vão para a cidade porque elas querem ter autonomia, elas querem trabalhar, elas querem se ocupar, elas querem ter vida própria. E as fazendas não têm dado essas oportunidades, e não adianta que se a mulher for para a cidade e o homem falar que vai ficar lá encontrando com ela final de semana, é questão de dias, a menos que seja fazendas muito próximas das cidades, ele acaba mudando de área, tá? Essa questão de gestão de pessoas, eu
queria saber qual que é a sua experiência e o que as pessoas têm conseguido de positivo com a inclusão da mulher dentro desse ambiente da pecuária. Fantástico. Esse ponto é um ponto que nós, pecuaristas, tem que se atentar demais, professor, muito. Há mais de um ano atrás, eu fiz um podcast aqui em Goiânia e eu soltei uma frase, depois eles cortaram e soltaram o corte, onde eu falo que, se não com certeza, um dos maiores motivos de colaboradores bons saírem da fazenda é a esposa dele. E a fazenda é, sim, corresponsável por essa esposa que está morando lá dentro da empresa, né? E existe aqui uma cultura antiga, um preconceito, um tabu muito antigo, que deve ser quebrado, que já teria que ser quebrado, que lugar de mulher é onde ela quer, né? Então, eu vejo hoje mulheres na fazenda trabalhando no escritório, na distribuição de um vagão dirigindo um caminhão, no curral coletando informações, coletando dados. Então, hoje a fazenda tem, sim, possibilidade de absorver a mão de obra feminina que está ali disponível dentro da fazenda ou fora, né? Quantas zootecnistas hoje se formam? As escolas hoje, na minha época que eu fiz faculdade, era mais homem do que mulher. Hoje inverteu. Hoje é mais mulheres do que homem, tanto na veterinária quanto na zootecnia. Olha que maravilha, olha que grito, né, que elas estão dando e falando: nós estamos aqui e vamos ocupar o nosso espaço, e tem que ocupar o espaço. Então, o pecuarista que não se atentou a isso, ele está perdendo uma chance de ter uma funcionária na fazenda que vai ajudar a quebrar tabus de peões errados, antigos, que tratam com brutalidade, que não tem a visão do detalhe, que a mulher tem tanto mais do que nós, né? E trazer mais harmonia para o ambiente da fazenda. Eu não tenho a mínima dúvida de afirmar isso para o senhor. As fazendas que eu vou, que tem mulheres trabalhando, as respostas são magníficas. São magníficas, muito positiva, muito boa. A questão de controles, né? De informação, de indicadores, de dados da fazenda. Tem alguém melhor do que uma mulher caprichosa, detalhista, para estar controlando tudo isso, para ir lá no curral, para ir lá no pasto, buscar essas informações e trazer para tudo num computador, numa planilha, e deixar tudo organizado, e entendendo do animal, uma zootecnista, uma mulher zootecnista, veterinária, para dentro da sua fazenda, para você falar: ó, você vai fazer a gestão de indicadores meu aqui na fazenda. Então, você vai acompanhar tudo, você vai controlar tudo. Então, o lugar de mulher hoje não é na cozinha, não é no fogão fazendo comida, né? É fazendo o que ela quer. E a questão da contratação não pode ser por gênero, não pode ser por cor, não pode ser por nada, tem que ser única e exclusivamente por competência. Se ela é uma pessoa competente no que ela está propondo a fazer, e ela tem um equilíbrio emocional bacana para trabalhar em equipe, não quero saber o sexo dela, não quero saber a opção sexual dela, não quero saber a cor dela, nem a religião dela, não importa. O meu ambiente de fazenda, o meu ambiente da minha empresa, da minha equipe, ele tem que estar pronto, tem que ter uma cultura para receber muito bem aquele cooperador que foi contratado para fazer a operação tal. Acho que isso aí é muito importante os nossos pecuaristas quebrarem esse tabu, né, que mão de obra rural tem que ser homem. Isso é uma ignorância muito antiga, que já teria que ser ultrapassado, mas infelizmente ainda cabe uma discussão como a nossa, cabe uma divulgação, como esse material que o senhor cria aqui muito bem, muito bem divulgado, que os nossos pecuaristas se alertem, se atentem a isso, e contratem, sim, mulheres e levem para dentro das suas fazendas, que você vai se surpreender com o resultado. Claro, contratando bem, né? A contratação independe de homem e de mulher, claro, isso aí não tenho dúvida disso. Muito bom, ponto muito importante, viu, professor? Muito bem. Ricardo, o ano passado, a gente tem até que a minha esposa quem faz esse trabalho, eu, como diz o outro, apoio, né? Que leva o agro para as escolas, e a gente começou a fazer um trabalho nas escolas rurais. E uma coisa que até lá nós fizemos lá o dia
o Dia da Criança, né, nós fizemos numa escola municipal. Eu passei ali o chapeuzinho, pedi os produtores. Era uma região que eu tinha uma terra lá, então eu conhecia os produtores. Eu criei um grupo de WhatsApp lá, que é dos fazendeiros, dos proprietários, dos assentados. Tinha de tudo lá dentro do grupo. E eu pedi um dinheiro lá, falei, vamos fazer um evento para as crianças. E aí nós fizemos, Ricardo, uma coisa que me preocupa demais, isso é um problema do Brasil, é o abandono das escolas rurais e a falta dos fazendeiros, dos proprietários, dos pecuaristas, agricultores, conversarem com as crianças. Então nós fomos lá falar para eles, tipo assim, eu não consegui levar os equipamentos, esse ano eu vou tentar levar, porque eu queria chegar lá e levar um cara com uma bomba costal, tá? Uma bomba costal simulando uma aplicação de herbicida e um drone do lado. Eu vou falar, o seu pai é a bomba costal e você é o cara que vai, né, brincar com esse drone, pegar um trator de última geração e mostrar. E aí eu enxergo dois problemas. O abandono das escolas, porque as crianças estão sendo levadas, trazendo da zona rural e indo para as escolas da periferia, onde, infelizmente, a bandidagem já tomou conta, ou seja, você tira as crianças de um ambiente ultra saudável, que é o ambiente rural, e joga para uma periferia de uma cidade como Araguaína, com mais de 200 mil habitantes, que tem bairro lá que já é dominado pelo crime organizado, isso é um fato, mas você cria o desinteresse nele de chegar dentro da fazenda. Eu falo assim, tem fazenda que tem 30, 40 funcionários. O que é que os filhos desses funcionários estão fazendo aqui na fazenda? Que dia que você convidou esses meninos para fazer zootecnia, para vir trabalhar aqui dentro, ou fazer um técnico agrícola? Então, assim, eu acho que isso é um problema, a gente tem feito, mas o que a gente faz ainda é muito pouco. E eu te confesso que, infelizmente, tem gente que acha que a gente está perdendo tempo, que o agro precisa de mais pesquisa, de mais tecnologia, e a gente está brincando de fazer diazinho de brincadeira com o menino em escola. Como é que você vê essas questões do futuro, da falta de criação de atrativos para essas crianças que são do meio rural permanecer lá? Mais uma vez, o senhor foi muito cirúrgico, muito preciso no ponto de discussão. Eu, antes de comentar a minha forma de pensar e a minha forma de divulgar, eu vou dar 2 exemplos maravilhosos para, mais uma vez, servir de exemplo a todos que nos ouvirem aqui. Eu cheguei ontem de Pompéu, perto de Belo Horizonte, e eu vou divulgar o que eu fui fazer lá com muita força. Vou, inclusive, marcá-lo no Instagram, porque eu tive a honra, pela primeira vez em 34 anos de zootecnia, fazer uma palestra para 100 crianças. Eu digo crianças que são recém-formados no ensino médio, jovens de 14, 15, 16 anos, que uma fazenda de leite lá em Pompéu, Fazenda Retiro, produz 20 mil litros de leite, faz todos os anos para esses alunos da cidade, eles levam, fazem um dia de campo para eles, só para eles, não vai adulto. E lá eles preparam as estações, o menino vai para dentro da ordenha e entende como é que a vaca é ordenada, vai para ver a comida da vaca, vai para ver o descanso da vaca, eles tomam uma aula de produção de leite ao vivo e a cores. E depois professores da faculdade vão fazer uma demonstração. A Ana Paula da Beba Mais Leite foi lá e falou sobre mitos e verdades de leite. E eu tive a honra de encerrar esse evento, que eu me emocionei, para 100 alunos, meninos de 14, 15 anos, falando da importância do nosso agro, o que é o nosso agro para o Brasil, que existem, sim, pessoas que fazem coisa errada, como existe em todos os lugares,
mas é uma grande minoria, que a grande maioria dos nossos pecuaristas fazem a coisa certa, se esforçam para fazer as coisas certas, referente a animais e a ecologia. Então, essa fazenda vai estar assim, eu vou divulgar ao máximo esse exemplo que a fazenda foi para mim. E aí, no Tocantins, eu tenho um outro amigo que tem uma fazenda aí, e ele me confidenciou que ele aprendeu a ir nas escolas técnicas, que tem uma escola técnica perto da fazenda dele. Ele foi lá e fez uma parceria com o diretor da escola, uma parceria, falou, eu vim aqui porque eu estou com interesse em mão de obra técnica, eu estou com interesse dos seus alunos, mas eu quero fazer uma via de mão dupla. O que a minha fazenda pode ajudar a escola? E ele colocou ar nas salas, ele ajudou financeiramente, que é o que a escola precisa, né? Dentro do que a escola precisa. E a escola passou a indicar a eles 3, 4, 5 alunos formados todo ano. Então, ele resolveu um problema de mão de obra dele e auxiliou fortemente uma escola para a escola estar melhor, né? Operacionalmente, estruturalmente. Então, foi 2 exemplos que eu quero deixar aqui para quem nos ouvir. E eu tenho um raciocínio, professor, que as fazendas devolvem para o mercado um colaborador, na maioria das vezes, pior do que quando ele entrou na fazenda. Nós temos que nos atentar a isso. Eu não posso, um colaborador, ficar 1 ano, 2 anos dentro da minha fazenda e ele sair igual ou, às vezes, pior. Por que eu falo pior? Porque, às vezes, ele sai com raiva. Às vezes, ele sai brigado, às vezes, ele sai maltratado, às vezes, ele sai pela porta do fundo, porque não houve gestão, não houve encontro de boas conversas e bons alinhamentos. Então, nós temos essa preocupação com as escolas, sim. Nós temos que ensinar os nossos jovens o valor do nosso agro. Nós ficamos numa posição de defesa ou ataque. Nós temos que mudar essas 2 posições e ir para a posição de instrução. Nós temos que instruir os nossos jovens e mostrar para eles o peso, a responsabilidade, a honra, a dedicação que o nosso país tem que ter ao agro, porque nós já somos o celeiro do mundo. Nós não vamos ser o celeiro do mundo, nós já somos, sempre fomos, sempre tivemos a capacidade, mas agora nós já somos. Nós somos os maiores vendedores de insumos agrícolas em 9 produtos. Né? Isso é motivo de muito orgulho, isso é motivo de muita honra, que os nossos jovens têm que enxergar isso, né? E parafraseando o Cortella, ensinar eles que vaca não dá leite, tem que produzir, ensinar eles quantos anos tem aquele bifinho que ele come lá no prato dele. Aquele bife lá tem 3 anos, tem 4 anos de idade, a partir do momento que ele nasceu, né, de um feto dentro da barriga de uma vaca, até para ele chegar naquele bife, naquele prato ali, foram 3, 4 anos para ele chegar ali. Então ele tem que enxergar isso, né? Aquele bife não foi feito na hora, não foi a mãe dele que fez, foi um pecuarista que inseminou, enxertou uma vaca, que ela gestou, que ela pariu, que ela desmamou, que ela recriou, que ela engordou, que ela foi para o frigorífico, que ela chegou no supermercado até chegar no prato. Então, os nossos alunos, os nossos jovens, as nossas crianças têm que entender e aprender isso mais. E isso é responsabilidade nossa também. Né? Nós não podemos contar com o governo nosso. Nós temos que contar com a nossa ação. Então, o senhor imagina que dificuldade uma fazenda estruturada tem de parar um dia do ano e oferecer um dia de campo para os alunos da cidade onde a fazenda deles está inserida, né? Seja o município que for, todo município tem escola. Então, ele ir lá na escola e falar, olha, diretora, eu quero oferecer o transporte, eu quero oferecer um café da manhã maravilhoso para os alunos, eu vou trazer um parceiro meu, trago o professor Nilma, trago o cara da sanidade, trago o cara da nutrição, para fazer uma palestra a nível deles e vou oferecer um churrasco para esses meninos e eles vão sair lá de casa com uma aula de agronegócio na cabeça. Qual é a escola em sã consciência que vai negar, que vai rejeitar uma oferta dessa? Acredito que não, né, professor? Acredito eu que não. Ricardo, mas eu vou te falar uma coisa aqui. Você estava falando aqui e eu fico enxergando as situações, né? Eu acho que a coisa mais assim, maléfica que nós temos dentro de um ambiente é quando a pessoa se mostra infeliz com o que faz. Eu vou te contar um caso, eu vou tomar 1 minuto da sua fala. O senhor não está tomando 1 minuto da minha fala, o senhor está me dando 1 hora de prazer, de conversa boa. Não pensa assim, por favor.
Uma vez uma aluna me perguntou assim, professor, seu filho vai fazer o quê? Aí eu falei assim, ele vai fazer, eu não sei, mas ele parece que gosta de zootecnia, ele quer fazer zootecnia também. Aí ela falou comigo assim, professor, o senhor vai deixar o seu filho fazer zootecnia? Aí eu falei com ela assim, você me acha que eu tenho assim cara de traficante? Aí ela falou assim, não, professor, não entendi, o senhor ficou bravo comigo, porque o que tem uma coisa a ver com a outra? Eu virei e falei assim, olha, eu vou te falar, né? O dia que quem não quer que o filho consuma o produto que ele vende é traficante. O dia que eu achar que o meu filho, se assistir, fizer o curso que me garante a alimentação e a formação dele, não serve para ele, eu vou me sentir traficante, porque eu estou ensinando para o filho dos outros o que eu não quero que o meu filho consuma. Eu estou te contando isso aqui porque a gente fala que a gente precisa de mão de obra em fazenda, mas eu vou te perguntar aqui se procede. A maioria dos fazendeiros não quer que o filho faça nenhuma profissão ligada à fazenda. A maioria, o sonho é que o filho seja médico. A maioria não. Um percentual muito grande. E ele passa o dia inteiro tentando convencer o colaborador que a empresa dele está indo na falência. Aí eu te pergunto, ô Ricardo, qual que é a possibilidade de um cara ter um colaborador bom atuando numa área que ele não quer que o filho atue e que ele fala todo dia, nós estamos quebrando. Como é que nós vamos resolver isso com as pessoas com esse pensamento, que eu sei que não é uma coisa geral, mas que ainda acontece numa frequência muito grande? Eu queria, eu estou te falando isso, eu gostaria de que você comentasse, mas o que você tem a dizer para as pessoas que vão ouvir essa conversa e vai se enquadrar nesse padrão? O que ele faz para resolver? Ele tem que mudar essa forma mental dele. Eu sempre digo, e concordo com o que o senhor está falando, eu falo que o pecuarista, ele vende muito mal o negócio dele. Não só para o filho, mas para o colaborador, como o senhor bem colocou. Né? Alguém que tem um negócio fantástico, valioso, de um valor patrimonial gigantesco, ele não pode vender isso mal, nem para ele, nem para ninguém. E ele chega a vender mal até para ele. Eu trabalhei muito tempo em laticínio, lidei muito com pecuarista de leite. O pecuarista de leite ainda existe, hoje, graças a Deus, se profissionalizou demais, mas ainda existe aqueles pecuaristas que fazem questão de se fazer de coitadinho. Eu sou um sofredor, eu tiro de leite de madrugada, leite não vale nada, laticínio não me paga, o leite perde energia, tal. Então isso é vender mal o seu negócio. E se você vende mal o seu negócio, você vai receber pouco. Você vai ter pouco retorno no negócio que você vende mal. Eu não posso sair na rua vendendo um picolé e anunciando, você quer comprar meu picolé, mas ele é ruim. Ele é ruim, ele é amargo, você não vai gostar, ele está derretendo, mas você não quer comprar meu picolé, não? Não, então ninguém vai comprar o seu sorvete, o seu picolé. Então, eu falo isso, o pecuarista vende mal o seu negócio. E tem um outro agravante, professor, do pecuarista. O pecuarista herda tarde. Ele herda tarde. Hoje, os pecuaristas de 80, 90 anos, eles amam, apesar de vender mal, mas eles amam demais a terra, são muito apegados à terra. E nós temos pecuarista aí de 80, 90 anos, que o filho está ali com 50, 60 anos e vai assumir a fazenda com 50, 60 anos. E com 60 anos ele já não tem mais a jovialidade de buscar uma tecnologia, de jogar para cima, de vamos fazer, e vamos melhorar, e vamos corrigir. Ele já está meio no ritmão do pai dele. Esse é mais um agravante do nosso agro, né? Eu falei no começo para o senhor que a minha preocupação, a minha atenção primeira no agro é na sucessão.
E tem muitos pecuaristas que falam mesmo pro filho, não, eu não quero que você... Mas ele não responde uma pergunta para ele, fala, tá, o meu filho vai ser médico, e quem vai cuidar da minha fazenda? Porque eu não vou vender. 99% não tem coragem de vender e pôr na aplicação de banco, de comprar um outro negócio, comprar uma indústria. 99% não tem coragem de vender a sua propriedade. E está incentivando o filho a não gostar ou fazer outro negócio. E quem que vai cuidar, professor, quando ele for embora? Porque ele não pode estar achando que ele vai ficar para semente, né? Um dia ele vai embora e, se Deus quiser, ele vai primeiro que o filho. Tomara que ele vá primeiro que o filho. E aí? Como é que vai ficar? Aí vai ficar o que está acontecendo com o problema nosso de gestão que nós estamos tendo. Nós temos filhos que têm choques enormes de geração, que o filho quer botar tecnologia, quer implantar uma gerência, quer implantar um controle, quer implantar um software, e o pai resistente. Eu sou prova viva disso, mas eu vivi isso há 32 anos atrás. Hoje já não poderíamos viver mais. Eu deixei o meu pai como zootecnista e fui trabalhar para outra pessoa, porque o meu pai me impediu de fazer um teste com ureia em 10% de um rebanho que ele tinha. Nós tínhamos uma desmama de novilhas, e eu falei, deixa eu tratar de 10% com a novilha absorver. E ele virou e falou, essa fazenda é minha, aqui mando eu e você não vai fazer. Esse foi a gota d'água do nosso copo, e eu fui trabalhar para os outros, né? Mas ainda existe isso, essa resistência. Então, os pais têm, sim, que repensar a sua conduta, aqueles que estão tendo essa conduta errônea. Nós deixamos muito claro que isso não é generalizado. Hoje nós temos aí pecuaristas atentos a isso, né, que fazem boa transição. E essa transição, professor, ela não pode começar com o cara de 25 anos, não. Ela tem que começar com a criança de 2, 3, 4, 5 anos. Né? Se você quer que o seu filho, que o seu sucessor, que herdeiro ele vai ser. Agora, se você quiser um sucessor, esse trabalho é árduo, esse trabalho é de cedo, é do cedo. É pegar o menininho de 5, 6, 7 anos e levar ele para a fazenda, mas não é para deixar ele ficar no videogame lá na fazenda. Não é para construir uma piscina para ele ficar na piscina. É falar, vamos andar a cavalo com o papai, vamos ali botar um sal pro gado, vem cá para você ver que maravilha as vacas paridas, que coisa mais linda, meu filho. Olha aqui, ó. Agora nós vamos mudar de pasto, porque esse pasto aqui abaixou e esse aqui tá bom, tá vendo? Nós vamos mudar a comida da vaca agora. É o menino de 10 anos. E aí ele vai ter livre-arbítrio e fala assim, papai, eu também amo isso. Ou vai chegar e falar assim, meu pai, eu acho lindo, maravilhoso o que o senhor faz, o agro é maravilhoso, mas a minha vocação é odontologia, é advocacia, é médico, ele tem a livre escolha dele, né? Mas ele tem que ter uma livre escolha com opção de querer ir fazer o que o pai moldou, ensinou, mostrou para ele, com amor, com respeito, né? Com dificuldades, porque o agronegócio tem dificuldades, né? Muitas, como todo negócio, o agro ainda tem alguns agravantes que é fora do nosso alcance, que é chuva, é clima, são pragas e algumas coisas a mais. Mas mostrar o benefício também, que são muito maiores. Os benefícios do nosso agro são infinitas vezes maiores do que as dificuldades que nós enfrentamos. O agro é maravilhoso, o agro é vida, né, professor? Se eu botar uma semente num chão tratado e ver aquele pé de soja, aquele pé de milho produzir, você pegar uma novilha e ver ela amanhã produzindo um bezerro Angus, produzindo 20 arroba, aquele bezerrinho que nasceu com 25, 30 quilos, amanhã você mostra para o filho, ó, você lembra daquele bezerrinho que o papai te mostrou? Que o brinquinho dele era 340? Vem cá para você ver ele aqui, ó. Olha ele aqui, ó. Hoje ele tem tantos quilos de carne. Você lembra que ele nasceu com 25 quilos que nós pesamos ele? Nossa, papai, mas ele engordou desse tanto. Foi desse tanto. Então, a sucessão, os pais têm que ficar muito atentos, que é do começo. É o bezerro do cedo, é o filho do cedo que nós temos que pegar ele, né, para ele virar um bom pecuarista, um bom empresário do agro nosso brasileiro. Eu penso que é por aí, viu, professor? Ricardo, eu acho engraçado, porque o meu menino, né, eu dou um conselho aqui para os pais, não desistam, porque o meu menino, eu comprei, eu tinha uma terra aqui no Tocantins, uma areia aqui no Tocantins, e aí ele ia comigo, sabe, ele gostava muito de computador, né, aí ele ia comigo, meio desanimado, assim, né, aí um dia a gente não tinha feito estrada ainda, a gente ia a cavalo, né, andando no meio de uma mata lá, ele falou comigo assim, papai, quando assim você morrer, se um bisneto seu vender essa fazenda, você vai ficar triste?
Se ele vender... A pergunta não foi nem essa. Assim, se ele vender para comprar uma loja de computador, o senhor ficaria triste? Aí eu falei com ele, Gabriel, eu vou te falar uma coisa. A fazenda aqui é minha. No dia que eu morrer, no outro dia, você pode vender e comprar uma loja de computador. Ele, não, eu não. Aí... Eu estava fazendo uma pergunta para um amigo, né, professor? É só curiosidade. Aí, depois eu peguei desfiz da fazenda aqui e ele, não, mas não vende. Eu falei, moço, tá na hora de você montar sua loja de computador. Ele, não sei o que, ele tá terminando a tecnia, né? Mas assim, você tem que ter uma convivência com os filhos mesmo dentro da fazenda e principalmente não dê muita responsabilidade, né? Eu falo, Ricardo, que para mim, um dos piores negócios que eu já vi na minha vida, respeito quem gosta, é criar cavalo. Sabe? Para mim, eu não gosto, eu não vejo o cara ganhando dinheiro porque não tem liquidez. Mas se você quer que seu filho goste de fazenda, dê cavalo para ele. Para ele andar, aí dê uma égua, que depois, se ele continuar viciado com aquilo, é porque ele não tinha futuro. Porque se ele aprender a mexer com fazenda, ele para de mexer com esses cavalos. Mas, mas assim, você também precisa, né, de cultivar, né, e não falar mal, porque os filhos, desde novo, é o pai falando, isso aqui não é coisa de homem, isso aqui não presta, não sei o quê. Aí o menino vira e fala assim, tô pensando em montar uma dupla sertaneja. Ele fala, isso é preguiçoso, puxou a família da mãe, né? Quer dizer, a criança tá vendo, passou a vida inteira vendo o pai, né, se desfazer daquela atividade, é difícil. Ricardo, não, eu falei com você que eram uns 15 minutos. Já vamos para uma hora de. Já vamos para uma hora de. Que prazer dessa uma hora. Que prazer, que maravilha, que papo gostoso, descontraído e importante, né, professor? Exatamente. Ricardo, eu gostaria de pedir aqui uma última consideração sua, no sentido de que muitas das coisas que você falou aqui foram extremamente elucidativas. Para mim, assim, é meio que um despertar para essa coisa que eu acho que hoje, né, Ricardo, só o fato de você falar que já deu 200 palestras com esse tema, para mim já é um indicativo de que ela está deixando de ser problema. Porque a partir do momento que as pessoas entendem que elas precisam de aprender isso vai deixando de ser problema, né? Não vai ser com 1 ano, nem com 2, e nós vamos... isso é trabalho quase que para uma vida inteira. Mas eu queria que você deixasse aqui, para a gente finalizar, né, para as pessoas que estão reclamando aí dessa falta de pessoas para trabalharem dentro das fazendas, das empresas rurais, quais os conselhos que você daria inicialmente, como diz o outro, aquele soro na veia ali para ele poder começar a organizar isso? Perfeito. O que eu gostaria de deixar para os nossos ouvintes, para os pecuaristas que vão nos ouvir, para dar uma chacoalhada, para dar um chá de despertar, professor, primeiramente, reveja os seus conceitos de gestão. Procure um profissional, se você não conseguir fazer uma autoanálise, procure alguém que você admira, que faz uma gestão eficiente, que faz uma gestão que está com os resultados bons. Então, primeiramente, rever os meus conceitos de gestão. Se eu sou um bom gestor. Acho que isso é a coisa mais difícil do ser humano, é ele reconhecer um próprio erro, uma própria falha, uma própria deficiência, né? E dizer, eu não sou bom nisso.
Eu não sei fazer isso. Isso é uma dificuldade enorme que nós temos. Isso é do ser humano, isso não é do pecuarista. E mudar a mentalidade dele. Quebrar conceitos antigos, tabus antigos, que peão aceita qualquer coisa, funcionário faz tudo. Então, é rever o próprio. É olhar para ele primeiro, professor. É olhar a minha gestão. A minha gestão é eficiente? Se ela for, você não tem problema de equipe. Se você tiver problema de equipe, pode ir averiguar a sua gestão, a sua forma de conduta, a forma como você está indo aos seus colaboradores, a sua abertura para os seus colaboradores virem até você. Eu vejo muito isso em fazendas. Eu chego em fazendas pela primeira vez com a equipe que nunca me viu, que nunca trabalhou comigo, está me vendo pela primeira vez, e eles se abrem comigo coisas que até eu me assusto. Fala, escuta, mas você não conversou isso com o seu gerente? Não, senhor Ricardo. Ele não dá abertura para isso, não. Nós não conseguimos falar isso com ele, não. Então, nós temos, para resolver um problema, nós temos que olhar primeiro para a gente. Um médico só vai ser um grande cirurgião se ele entender que ele é um grande cirurgião, se ele sabe que ele sabe fazer aquilo. E isso a gente percebe, né? Os colaboradores percebem quando eles têm ali à frente dele um gestor que eles respeitam e admiram. Um gestor não precisa ser amado, mas respeitado e admirado ele precisa. Esses dois quesitos de um gestor ele tem que ter. Respeito, a equipe respeita ele. Eu não estou aqui por causa do meu salário, eu estou aqui por causa de fulano. Eu gosto de trabalhar com fulano. Essa pessoa não sai de negócio algum para outro negócio por causa de R$100. Ele não sai. Um colaborador feliz, ele não vai para outra fazenda. Não tem fazenda que tira um colaborador feliz com R$100 ou com propostinha igual. Não vai. Tem que ser uma proposta muito mais forte, muito mais atrativa, para ele deixar um lugar que ele é feliz. E olha lá. E eu ainda questiono ainda. Então, o dono de fazenda, o gestor de fazenda, ele tem que se preocupar mais com quem faz o resultado e menos com o resultado. Ele tem que se preocupar com o resultado, sim, concordo, mas mais com quem faz o resultado. Porque se você preocupar com o resultado, ele já foi. Né? Os meus boi, matei meu boi e deu 18 arroba. Não, o resultado foi muito ruim. Foi, mas já foi, já morreu, já matou, o dinheiro já está na conta. Então eu falei, eu quero que meus boi têm capacidade para 22? Tem. Quem é que vai botar essas duas a mais? É o meu colaborador. É a pessoa que está aqui trabalhando comigo. É o menino que lava o bebedor. É o cara que põe a ração. É a turma que vai lá fazer a ronda sanitária. Então se preocupe com eles, para eles preocupar com as suas coisas, com o resultado da propriedade. Então, é gestão, professor. O problema número 1 de qualquer empresa, né? Qualquer empresa. Isso não é genérico ao agro. Nós estamos falando direcionado ao agro, porque nós somos duas pessoas altamente ligadas ao agro. O senhor como pecuarista e professor, e eu como zootecnista, né? E consultor em tantas fazendas. Então, é gestão. Preocupe-se com a sua gestão, preocupe-se com a gestão da sua gerência. Eu não gosto de falar de cima para baixo, porque dá uma impressão de alto e pequeno, de grande e pouco. Não, é de gestão. É do dono, dos gerentes, dos encarregados para os colaboradores. Então, tem que se preocupar com isso. Busque, assim como você busca um agrônomo para fazer consultoria no seu solo, você busca um veterinário para fazer consultoria na sua reprodução, busque um técnico para te ajudar na gestão. Busque. Ele está aí, a sociedade tem. É só procurar, é só alinhar com ele, faz online, hoje é tão fácil online. Ah, mas ela mora longe, ou ele mora longe. Combina com ele. Hoje de manhã eu estava tendo uma reunião online com uma fazenda lá em Caçu, a 300 quilômetros daqui. Botou toda a equipe aqui na frente e nós fomos conversar no online, como nós dois estamos conversando aqui. É possível quando a pessoa prioriza a gestão. Então, a fazenda tem que priorizar, tem que ficar atento à gestão dela. E gestão é matéria, né, professor? Gestão é aprendido, é estudado, né? Nós temos que estudar. O pecuarista, como ele entende de várias coisas, tem mais uma coisa que ele precisa aprender um pouquinho, que é gestão de pessoas. Ele entende de solo, de planta, de nutrição, de sanidade. Então, ele vai ter que aprender sobre gestão de pessoas. Eu não tenho dúvida nenhuma mais de afirmar essa questão que é do gestor para a equipe. E
Eu falo essa questão de gestão a gente fala muito do dono da fazenda, né? Mas esse dia chegou uma pessoa para mim me perguntando, ele trabalha com consultoria e tal, e aí eu falei com ele assim, olha, você só tem um jeito de das suas coisas darem certo dentro da fazenda. Ele falou, como é que é? Falou assim, se você não treinar a conversar com os colaboradores que tem lá, nada seu vai dar certo. Você acha que você vai chegar lá e vai falar que você tem que pôr ração para o gado, ele punha uma vez, você quer que coloca duas. Ele punha e não pesava, você quer que pesa. Você acha que você vai dar essa ordem e ela vai ser cumprida do nada? Né? Então, até mesmo as pessoas formadas têm uma dificuldade imensa de lidar com esses colaboradores. Eu falo que não que a gente está fazendo isso, né? Mas você chegar numa fazenda e leva um boné, leva um canivete ali para o funcionário, ele está indo lá, ele está indo lá, ele tem uma coisa para a cidade, você fala, olha, eu venho aqui tal dia, o dia que você quiser, eu te ligo antes, pergunto, tem alguma coisa da cidade para poder levar, eu passo aí, pego para você, pego um pão, completo uma feira, mas as pessoas desembarcam do nada, só com ordem, né? Tem muita coisa. Ricardo, eu acho que eu vou ter que terminar, mas se a gente começar a conversar sobre isso, nós vamos passar 2 dias conversando aqui. Eu queria te agradecer imensamente. Foi um papo daqueles que a gente não se deixar, não termina nunca. Muitíssimo obrigado. E nós vamos voltar para conversar sobre temas mais específicos, se Deus quiser. Então, pessoal, a gente vai... Ricardo, eu posso colocar o seu telefone aqui da empresa aqui, eu vou deixar o número do Ricardo aqui para quem quiser bater um papo com ele sobre esse tema, tá? Que aí vocês podem também estar aproveitando aí e contratando para esse tipo de trabalho. Ricardo, muitíssimo obrigado. Quer falar mais alguma coisa? Alguma coisa é agradecer esse papo delicioso aqui com o senhor, né? Muito importante. Isso é o que eu amo e eu sei que o senhor ama também, né? Eu conheço o trabalho do senhor através de outras pessoas. O Fagner é um grande amigo meu que tem uma admiração enorme pelo senhor, fala do senhor com brilho nos olhos. Então, para mim, é uma honra enorme estar aqui batendo esse papo com esse grande homem do nosso agro tocantinense. O trabalho que o senhor faz é admirável. Estou à disposição do público do senhor, assim como o meu telefone, divulgo também o meu Instagram. No meu Instagram tem muita coisa bacana. Eu faço questão de o meu Instagram ser puramente profissional e lá a gente coloca nossos pontos de vista, algumas fazendas, alguns depoimentos que a gente vai. Então, o meu Instagram é meu nome e meus filhos, né? Ricardo Arantes Tri, está lá à disposição, nos siga, segue a nossa página lá do Instagram, vamos conversar, eu estou às ordens e vamos sim fazer outros papos desses, professor. Estou à sua disposição para o dia que o senhor sentir vontade, o dia que o senhor quiser, pode me convidar, que eu virei com o maior prazer, com a maior honra do mundo, viu? Muito obrigado por essa tarde, por essas horas, essa horinha aqui com o senhor, batendo esse papo tão gostoso, tão descontraído e tão importante. Obrigado mesmo de coração. Ricardo, eu é quem agradeço, agradecer também a todos que estão aqui assistindo, né? E dizer, né, como sempre, que esse foi mais um AgroVerdades, passando o agronegócio do Brasil a limpo. Canal AgroVerdades, o agronegócio passado a limpo. Apoio AgroMinas.